poderosa Shimo, uma criatura desconhecida e pouco catalogada pela Monarch. De acordo com a novelização de Godzilla e Kong do Império, foi descrito que Shimo por muito tempo foi catalogado como uma criatura lendária. Ou seja, poucas informações faziam de ter as dúvidas se realmente tal monstro existiu. Shimo, havia muitas especulações de que ela realmente foi a responsável por congelar King Ghidorah. Outra coisa, na época de Godzilla 2, Rei dos Monstros, o gelo que cobria Ghidorah era um gelo bem novo, ou seja, o gelo que estava ao redor do ambiente congelante da Antártida, na verdade, em comparação com o gelo que estava o Ghidorah, era bem diferente. O gelo que o Ghidorah estava preso era consideravelmente novo comparado ao ambiente onde ele estava, coisa que era bem estranho, já que o tal monstro foi congelado de repente. Foi muitas especulações, muitas investigações e, até o momento, poucos Iwis conseguiram ver Shimo. Shimo foi descrita que foi vista pela última vez quando ela prendeu Ghidorah e sumiu de repente. Bom, nessa história, a novelização aponta que Shimo realmente enfrentou Ghidorah e acabou vencendo a batalha, mas Godzilla quem venceu e derrotou Ghidorah e Shimo só congelou. A novelização não explica claramente o porquê ou como isso aconteceu ou se Godzilla e Shimo lutaram alguma vez no passado. Provavelmente sim, mas não se sabe ou nem sequer é dito se Shimo estava sendo controlado ou não pelo Scar King. Bom, a Shimo, por muito tempo, foi catalogada como uma criatura lendária por realmente não ser mais vista por anos. A última vez foi há vários milhares de anos. E não tinha muita humanidade para confirmar sua existência, apenas pinturas e apenas alguns boatos, se assim eu posso dizer. Shimo é uma criatura totalmente nova, original pela Universal, melhor dizendo, pelo universo cinematográfico da Monsterverse, criada para Godzilla e Kong do Império. Shimo é uma criatura que apareceu pela primeira vez em Godzilla e Kong, e apresentou alguns feitos interessantes e que vale a pena citar alguns. Shimo é capaz de ter um sopro congelante abaixo de zero e que após congelar átomos, ou seja, seu sopro congelante e seu nível de poder é até mesmo mais poderoso do que o termonuclear Godzilla. Sim, muito antes de lançar o filme, muita gente tinha falado que Shimo perderia para termonuclear, só que na verdade não é bem assim. A diferença do poder de gelo dela é que ela pode congelar átomos e nenhum átomo conseguiria resistir a esse sopro congelante. Isso significa que o seu sopro é tão gelado que pode queimar, ou seja, pode ser mais que fatal. Por isso que quando Scar King foi congelado por ela, mesmo que ele não fosse espedaçado como no final da batalha, como a gente viu, ele provavelmente já teria morrido antes disso, pois dá pra ver que quando seus olhos ficam vermelhos, ele estava sendo queimado praticamente vivo. Claro, quando um membro dele é partido, não dói. Por exemplo, você perde todos os seus sentidos e toda a dor do seu corpo. Mas quando você é congelado vivo, dói pra caramba. Ou se dói. Enfim. Shimo é uma criatura que muita gente subestima e ficou com uma visão um pouquinho estranha sobre ela recentemente. Pois, com a novelização dizendo que Kong e Shimo criaram uma ligação. Só com isso já mostrou muita coisa que muita gente teve uma interpretação um pouquinho errada sobre a criatura. A primeira é que muita gente, ou melhor, muitos artistas e muita gente que gosta de shippar Kaiju e tudo mais, ou gosta de pensar como eles seriam humanos, fazem artes da Shimo como se ela fosse humana e se interagindo com o Kong. Algumas pessoas realmente não suportam, não gostam, desprezam ou muito menos não querem nem sequer pensar numa possibilidade dessas. Bom, eu não julgo nada e nem ninguém, eu apenas fico na minha e respeito, cada um faz o que bem entender, vale de cada um. Agora, realmente eu acho interessante a parte que Kong e Shimo tiveram uma ligação. Muita gente não entendeu essa parte, pois Shimo se comporta como, entre aspas, um cachorro, mas se eu te falar que não. Shimo é inteligente e se comporta por si própria. Ela toma suas próprias decisões. A única coisa que ela não estava fazendo antes de ser libertada de Scar King, era bem provável que ela foi capturada e maltratada por Scar King por vários anos.
Shimo muitas das vezes evita tentar obedecer Scar King por decisão própria, já que ela não é considerada uma criatura má e muito menos cruel por natureza. Bom, Shimo é catalogada como uma antagonista na cultura pop, já que Scar King é classificado como realmente vilão da trama. Muita gente não sabe a diferença e muita gente acha que é tudo a mesma coisa e não é. Vilão é aquele personagem realmente ruim porque ele exerce aquele papel. O antagonista só discorda ou é aquele que faz ações que evita o contraponto do protagonista. Resumindo, o vilão é vilão sem ter um motivo exato para ser vilão. O antagonista tem um motivo, coisa que alguns antagonistas até podem se aliar ao protagonista. Caso mais detalhes, pesquise no Google. Enfim, voltando para Shimo. Shimo é uma fêmea e muita gente fica shippando Kong e Shimo como se ele fosse um casal, assim como Mothra e Godzilla. Muita gente não gostou dessa coisa de ligação e muita gente chama Shimo de cachorra, coisa que é erradamente. Shimo apenas ficou com Kong porque justamente ela se sentiu à vontade e muito bem perto dele, já que viu que ele poderia ser uma ótima companhia. Se vocês pararem para pensar, Shimo provavelmente é a última de sua espécie, e para onde ela iria? Não tem local. Dá pra ver que Shimo é uma criatura carinhosa e que gosta assim de estar perto de outros titãs. Quando ela estava sendo controlada, ela evitava obedecer esse cara de todas as forças possíveis, mas com um cristal doloroso que era conectado com uma das suas placas dorsais, fazia ela sentir dores. A descrição aponta que essa dor era mais ou menos como seus ossos rachando ou distorcendo dentro dela, causando enormes dores e fúria, fazendo assim ela ter que obedecer ao poderoso Scar King. Apesar disso, Shimo sempre tentou resistir, mostrando que nunca foi uma criatura realmente maligna e cruel como a gente estava especulando antes do lançamento do filme. Shimo para mim foi uma das melhores surpresas incríveis, sem dúvida. O tamanho da Shimo, muitos tiveram a interpretação que ela seria a grande maior titã e a mais velha titã primordial. Muitos ficaram encucados quando foi revelado a idade da Shimo na novelização. Shimo tem apenas, entre aspas, 3 milhões de anos de idade, e Godzilla tem 260 e poucos milhões de anos, se eu não estou equivocado. Então, em comparação com o grande lagarto rei, ela realmente é mais nova, mas não é novinha não, porque ela tem 3 milhões de anos, meu irmão. E como é que ela pode ser a titã primordial se ela é a mais nova? Bom, isso é realmente curioso. Talvez tenha alguma informação que ainda não foi revelada e que até o momento neste vídeo eu não tenho essa informação. Se você tiver, comenta aqui embaixo. Mas enfim, Shimo, sem dúvida alguma, é a titã mais poderosa do Monsterverse. Sim, a classificação dela é a mais poderosa do que o próprio Evolve de Godzilla. Vamos entrar em uma questão aqui. Quando eu digo mais poderosa, eu quero dizer realmente mais poderosa. Não estou dizendo um talvez, não estou dizendo um porquê. Eu estou afirmando que é mais poderosa porque é afirmado isso na novelização. Não venha vir aqui me falar, não, o Godzilla é mais poderoso. Não é não foi dito que ela é. Godzilla e Shimo na batalha realmente não mostrou que Shimo estava conseguindo bater de frente com Godzilla porque ela não estava focando totalmente no próprio. Em si estava toda hora sendo interrompida para tentar ajudar o Scar King, fazendo assim Godzilla acabar tendo uma maior vantagem sobre ela. Shimo, na batalha, conseguiu empurrar o Godzilla sem nenhum problema. Apesar disso, a gente vê que quando Shimo realmente fica cara a cara com Godzilla, ela luta com muito mais vantagem e consegue tirar ele do ar com uma extrema facilidade. Lembrando que Shimo é muito poderosa e Godzilla é um dos titãs mais pesados que tem. Então, ela conseguiu com uma certa facilidade jogar o Godzilla como se fosse um brinquedo, mostrando que conseguiu segurar Kong pelos braços e sacudi-lo como se fosse uma boneca. E sua rabada foi capaz de jogar o Kong a uma distância considerável, ou seja, força bruta e resistência ela tem. Shimo é classificada como uma kaiju ágil, correndo com suas 4 patas.
E claro, ela tem fortes patas para aguentar seu peso, garras afiadas, dentes pequenos e afiados, uma cabeça que lembra uma tartaruga. Mas Shimo foi revelado recentemente pelo designer dela, criador de design do filme. Foi dito que Shimo foi inspirado em várias coisas. Primeiramente, seu design se parecia inicialmente um grande dragão. Sim, inicialmente é dito que se parecia um grande dragão, mas com o tempo foi misturado com dragões de Komodo, lagartos e até mesmo alguns répteis e, claro, tartarugas. Mas enfim, mostrando que Shimo está mais próximo de um dragão de Komodo como base do que realmente um dinossauro. Sim, a principal base da criação de Shimo foi um dragão de Komodo. Então, ela é um grande dragão de Komodo, com uma cabeça semelhante de uma tartaruga, pelo menos pelo que parece. Enfim, Shimo, sem dúvida, é uma das criaturas mais resistentes, pois o sopro atômico de Evolve de Godzilla, catalogado como o mais poderoso sopro atômico, não fez muita coisa com ela nas duas oportunidades. Sem dúvida alguma, Shimo tem um seu sopro congelante tão poderoso que quase acabou com Godzilla. Sim, você não sabia disso? Quando Shimo congela Godzilla parcialmente, e se a Mothra não tivesse intervido, é muito provavelmente que Godzilla estaria morto. Sim, ele iria quebrar em vários pedaços, ou ao menos ficar congelado como Ghidorah e morrer com o processo, já que ele não tem um processo de regeneração como o de Ghidorah, coisa que é bem possível que Ghidorah só ficou vivo por conta da sua enorme regeneração, coisa que Godzilla não tem essa regeneração tão rápida assim como o de Ghidorah. Então é bem provável que nas circunstâncias, se Mothra não tivesse intervido, Godzilla poderia ter sim morrido. E não me venha falar que eu tô sendo fanboy ou tô sendo um cara errado de informar errado. Só não venha me encher o saco, eu tô falando as informações que apareceram na novelização e algumas coisinhas a mais. Então, irmão, se não gostou, problema é seu.